Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui eu estou com a musa, Sara Andrade. Gente, é bom que o ego já vai ficando assim, né? A Gabi já vai ajudando com o meu ego. Ela é uma pessoa incrível. A Sara, conheci ela hoje aqui nos bastidores de um trabalho que a gente está em comum, mas a Sara mostrou assim uma humanidade muito incrível e aí a gente viu que a gente tem uma história muito parecida. Sim, em comum. E em comum. E aí eu falei, Sara, a gente precisa falar isso para o mundo, para famílias atípicas, porque esse é o intuito do canal. A gente trazer mais luz, mais qualidade de vida e um apoio mesmo, assim, da sua história de vida, como é que foi, e a gente ajudar outras pessoas, outras famílias que têm, né, pessoas com TEA e como que a gente pode ajudar. Você quer contar um pouquinho dessa história? Quero, então, gente. A gente sem querer tava conversando aqui, e aí eu tava comentando com ela. Eu tenho uma tia, que ela é nível 1 do espectro, e foi assim, é uma segunda mãe pra mim, assim. Literalmente, ela me ajudou a me criar. A minha mãe, ela tinha um trabalho muito corrido, era policial militar, então vivia realmente, assim, na rua, aquele trabalho bem pesado. E eu tive como vários de nós brasileiros, eu tive uma infância que foi muito conturbada. E a minha tia era meio que meu respiro, sabe, dentro de casa. E ela me ajudou a me conscientizar pra muita coisa. Primeiro que, assim, ela me ajudou a ter uma infância, porque como a minha infância foi muito conturbada dentro de casa, eu não tinha muito tempo pra brincar, porque a minha mãe, eu falo que ela cuidou de 3 crianças, vamos dizer assim, dentro de casa. Porque eu tive um pai que era dependente químico, eu tinha minha tia com autismo, e eu, que era uma criança, e a minha avó, que era uma idosa, que ela cuidava também. Então, assim, a mãe, ela foi arrimo de família, estava cuidando de todos nós dentro de casa. Então, imagina que ela vivia uma vida muito corrida, a profissão dela já era uma profissão que exigia muito dela já emocionalmente também, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente. Então, era uma coisa assim, eu tive que ser aquela criança criada pro mundo, sabe? E a minha tia, ela foi um respiro pra mim. Acho que foi um respiro pra eu poder esquecer um pouco da loucura que estava sendo dentro de casa, assim, com o meu pai que tinha a dependência, com a cobrança que eu via também da minha mãe, de daquele medo que eu era filha única, de ter que cuidar de mim, porque ela meio que cuidou de mim sozinha, já que o meu pai era um pai ausente. Então a minha tia, ela foi aquele respiro tanto da uma infância, que ela brincava comigo, ela era que me ajudava a me alimentar no dia a dia, porque minha mãe não trabalhava na rua o dia inteiro. A gente estava até comentando, né, que eu ajudava a minha tia a aprender a ler, a escrever, ensinar os números para ela. Acho que tudo isso na infância ali, ela foi como uma mãe mesmo, assim, sabe? Acho que se eu pudesse falar, que eu considero ela como uma mãe por ela ser uma pessoa mais velha, eu tenho respeito por ela. Mas acho que ela foi mais que uma irmã, sabe assim? A gente era muito próxima da outra e eu acho ela me ensinou muito, sabe? Ela me ensinou a ter mais empatia pelas pessoas, ela me ensinou a ter mais paciência, ela me ensinou que eu precisava olhar pro outro com carinho a mais, ela me ensinou muita coisa. E aí as pessoas às vezes pensam, mas às vezes você vai ensinar muito mais ela do que ela você. Cara, eu acho que eu me tornei o ser humano que eu sou hoje muito por causa dela. E digo isso não é só da boca pra fora não, tá? Foi terapia já, vários estudos aqui já psicológicos, de me entender mais como ser humano, entender alguns comportamentos meus, por que eu escolhi algumas coisas na vida, foi porque ela me ensinou muita coisa. E eu tenho um orgulho tremendo dela, assim, sabe? Eu acho que realmente eu tenho um amor por ela que eu acho que só se equipara mesmo da minha mãe, assim, é uma coisa muito louca, o carinho que eu tenho por ela e o amor que eu tenho por ela. E a paciência que ela me ensinou, e as coisas que ela me ensinou de como ser humano, assim, acho que não tá no papel, assim, sabe? Não é uma coisa que a gente consegue medir com o tempo. É muito lindo, muito lindo. E Sara, naquela época, assim, a diferença de vocês é o quê? Uns 20 anos ali, mais ou menos? Não, ela é bem mais velha do que eu. A minha tia agora ela tá com quase 80 já. Ela é bem mais velha do que eu. A minha E eu tenho 34 anos, então assim, ela é, sei lá, mais de 40 anos de diferença de idade. Naquela época ela já foi diagnosticada com TEA? Como que era? Então, não, o que acontece? A minha tia, quando ela nasceu sem chorar, não falava durante até os... A minha família é do interior de Minas Gerais. Então, assim, realmente nasceu na roça, é aquela assim, não tinha imagina, gente, minha tia tá com quase 80, então há 70 anos atrás, quando a minha tia nasceu, ninguém nem sabia, eu acho que muita gente nem sabia que existia ainda o déficit de... o espectro, eu né? não sabia que existia o espectro. As pessoas colocavam de doido, ou de, enfim, tem várias coisas que as pessoas falavam pra poder julgar aquilo dali. Então demorou. A gente, na verdade, descobriu que ela tinha espectro depois de adulta, que aí minha mãe veio pra cidade, ela ainda era criança ainda, mas a minha tia já devia ter uns 20 anos mais ou menos. E aí quando a minha tia tinha, acho que talvez perto dos 40 já, assim, porque assim, no começo é que os médicos falavam que ela tinha uma deficiência, que ela tinha uma
uma cabeça infantilizada. Uma deficiência cognitiva, né? Cognitiva, mas ninguém conseguia entender o que era. E aí, acho que quando ela estava perto dos 40 anos, que eles foram começar a entender o que podia ser. E aí, muito disso também acho que surgiu de mim, porque eu era muito inquieta, e eu falava muito pra minha mãe, enfim, geralmente a criança, o adolescente, ele tá mais por dentro do que tá acontecendo nas novidades do mundo, assim, como um todo. E eu ficava muito inquieta e falava muito com a minha mãe sobre isso. E aí, quando a gente entende, na verdade, fica muito mais fácil até do acompanhamento depois, porque você vê que tem coisas que não é do controle dela, realmente é algo da personalidade, como ela veio ao mundo, sabe? Também não é um problema, é só uma maneira de comportamento diferente do que dos demais, sabe? Uhum. E acho que você olhar com esse carinho faz muita diferença. Mas no começo a gente não tinha essa noção mesmo, não. Cara, há muitos anos atrás. Não chegou a fazer terapia, nem adulto, não nada. Fez nada. Foi depois de acho que é por isso que eu falo que a gente se ajudou muito, eu e ela, assim, sabe? Na família, foi a terapeuta dela, bem isso, né? Na família ninguém tinha muita paciência, achava que era porque ela tinha um temperamento difícil, porque ela não era fácil, porque ela não gostava de ninguém, que ela não queria ter contato com ninguém. E não é, sabe, assim, tem tudo um porquê e tem uma coisa neurológica por trás disso daí. Quando você entende isso, fica muito mais fácil. Só que acho que assim, a grande maioria das pessoas não tá nem preocupada, talvez, em entender, sabe? Já tem um pré-julgamento daquilo dali. E eu entendo também, porque eram outros tempos, e a educação veio de um outro departamento ali. Sim. Mas, cara, quando a gente tem uma noção, fica muito mais fácil. Muito. Mas assim, você sente que ainda hoje, tudo bem que ela já tá mais idosa, então assim, eu acho muito interessante, por isso que eu quis trazer isso, porque o meu irmão hoje tem 44 anos. Sim. E quando ele nasceu e tudo isso, foi exatamente a mesma coisa. Foi no interior, os médicos não sabiam exatamente o que ele tinha. Minha mãe falava assim, nossa, mas ele falava e parou de falar. Ele se batia, ele tinha crises e tal. E aí, enfim, foram... Mas aí, a minha mãe, porque ela trabalhava em São Paulo, depois meu pai veio trabalhar em São Paulo, a gente começou a ir atrás, meu irmão fez muito tratamento. Ela fez bastante tratamento... Só que tudo focado em cognitivo, sem entender o que era. Mas não era diagnosticado como era TEA, diagnosticado. não era assim, ele tem um atraso, ele tem um atraso cognitivo, atraso mental, que seja o que eles falavam lá na época. Tanto que minha mãe não sabia muito bem o que ele tinha e nunca conseguiu esse diagnóstico de TEA até hoje, né? E aí ele vinha para São Paulo, ele fazia vários tratamentos, tomou muito medicamento, aí a gente voltou para São Roque, que é a cidade interior de São Roque, onde eu moro. E aí lá ele estudou numa escola especial e aí ele conseguiu ir melhorando através dos medicamentos que melhoravam a crise dele e, enfim, de toda a terapia, tudo que ele fazia. E aí foi que a gente falou que a gente tinha muito em comum, porque aí eu tinha que ensinar a ler e escrever. E aí eu tenho mais uma irmã e ele não tinha paciência, nem ela com ele. E aí, enfim, eu tava ali e falei, Fábio, vamos lá juntos. Pegava o palitinho e eu também sempre tive esse olhar humano, né? Olha, eu tô vendo que tem ali alguma coisa. Sim. E ali ingênua, eu sou a caçula, eu falava, não, já que eu tô aprendendo, eu vou ensinar você também. E aí, enfim, o meu irmão hoje, ele já tem 44 anos, ele já, ele fala, anda normal, ele trabalha, Sim. ele já tá no mercado como uma vaga especial. Mas eu sinto que ainda hoje em dia, porque assim, o deficiente, o sistema público é deficiente no manejo ali, é só das terapias. Você só tem ali até o início da adolescência, e depois você não tem mais. E aí meu irmão ficou desamparado a adolescência toda, e agora ele já tá numa vida adulta. Sim. E aí tem toda a parte de hormônios, né, parece que é mais aflorado, enfim, tem várias coisas ali. E que a minha mãe até hoje, ela fala assim, eu não sei como lidar. Porque realmente não é fácil. O que eu falo muito para as pessoas é assim, que tem gente que não tem paciência e também não tá nem aí para isso e continua daquele jeito ali. Já tem pessoas que elas não têm, mas é porque não dá nem pra vilanizar isso, porque realmente tem uma vida diferente, tem uma vida difícil. E é difícil mesmo algumas coisas da convivência do dia a dia, porque realmente tem uma condição ali. Mas eu falo muito para as pessoas, não se cobrem, porque se você ficar se cobrando também, não tô dando conta, a pessoa do outro lado, ela sente essa insegurança. Sim. E aí que realmente atrapalha mais ainda acho que essa relação. Eu falo assim, gente, a minha tia trata ela como trataria qualquer outra pessoa. Eu não trato porque ela tem uma condição especial. Sim. Não trato ela como qualquer outra pessoa. Claro que eu paro pra ouvir mais, eu não vou atrapalhar ela, não vou discordar dela gritando com ela, não vou alguma coisa. Claro que eu tenho que ter um senso também ali. Só que assim, eu falo muito, cara, trata como um igual, mas com respeito. Sim. Sem perder essa paciência, assim, sabe? E na verdade, eu não consegui chegar no término. Eu tava falando o seguinte, meu irmão hoje, ele não faz mais terapia de cognição, alguma coisa assim, não toma mais medicamento.
Mas ele, esses tempos, assim, faz uns 2 anos, mais ou menos, que ele começou a ficar com comportamento, com as crises muito intensas, mas ele fica agressivo. Uhum. Eu não sei, é isso que eu ia te perguntar, assim, aí ele voltou a fazer uma terapia e não tá medicado, mas ele faz a Sim. terapia que ajuda bastante ele. A sua tia, nesse longo tempo, assim, ela tá mais idosa, que é isso que me chamou muita atenção. Eu tô acompanhando hoje meu irmão na vida adulta, que ele ainda tem as crises dele e ainda faz terapia. A sua tia nunca teve esse nunca aporte teve. e hoje você vê essas crises, assim, de impaciência, de Sim, irritabilidade? com certeza. E assim, por exemplo, uma das coisas que a gente mais sente, na verdade, nem de irritabilidade, ela não gosta de convívio com outras pessoas. E isso pra gente é muito complicado, porque ela tá idosa, ela precisa de uma ajuda. Já tentando colocar a gente em casa pra poder ajudar a cuidar dela, porque a gente tem uma vida corrida. Ela não quer. Ela não sabe assim, e às vezes você vai, aí ela vira essa parte agressiva, ela briga com a pessoa, inventa alguma história pra poder a pessoa não ficar perto dela, ela dá um jeito de não querer essa pessoa, porque ela quer ficar no mundo dela, na vida dela. E ela mora na mesma casa desde que ela é adolescente, então ela não quer sair de lá porque ela se sente segura naquele lugar. E já várias vezes a gente já quis levar ela para outro lugar, para ter uma vida melhor e tal, assim, mais confortável, que eu digo assim, né? Porque a casa é muito confortável. Mas um bairro melhor, ela não quer, porque é o lugar dela de. Enfim, já tem a rotinazinha dela. E acho que, assim, a gente não tira ela da rotina dela, porque isso realmente deixa ela fora de si. Então ela gosta de ir pra igreja dela no tal horário, tal, mas assim, ela não tem muito. A minha tia, né? O dela não tem muito da raiva, assim, ela tem quando tiram ela da rotina dela. Aí ela é grossa com as pessoas, ela não tem paciência, ela não quer as pessoas que ela tá acostumada de sempre ali, que é o que ela confia, ela tem uma rede de confiança. Mas o que eu sinto muito que foi com o tempo aumentando é isso do distanciamento das pessoas. Ela quer viver cada vez mais dentro da bolha dela, sabe? Eu acho que, pode ser, não sei se por causa da idade também, assim, ela tem muita desconfiança de todo mundo, ela tem muito medo de todo mundo que vai chegar próximo a ela, perto dela. Então são pouquíssimas pessoas no mundo que ela dá ouvido. Eu acho que tanto assim, acho que diria mesmo, ela tem, cara, minha tia foram 9 irmãos no total. E eu acho que dos irmãos todos, a única pessoa que ela parava pra ouvir mesmo, assim, é umas 2 irmãs e eu, a única sobrinha. E olha que ela tem dezenas de sobrinhos. Porque foram as pessoas que mais tiveram, talvez, paciência com ela. E ela sabe que ela tem a noção que ela necessita de algumas pessoas pra viver de uma forma confortável, viver bem. Ela tem essa dimensão. Mas ela teve uma vida normal. Então, assim, eu falo que ela foi minha segunda mãe porque ela me ajudou a me criar. Então, assim, minha mãe ia trabalhar, às vezes minha avó estava doente, alguma coisa. Quem me ajudava a me criar era a minha tia. Então, ela conseguia fazer um almoço pra mim, ela conseguia, sabe, tipo, ajudar naquela rotina ali dentro de casa, meio que cuidar da criança assim mesmo, sabe? Era como se fosse uma criança cuidando de outra, mas assim, ela tinha essa noção das coisas. E, cara, agora que a gente vai vendo com o tempo, eu acho que o que dá pra mim, dá um aperto maior no coração, é quando você vai vendo a pessoa envelhecer e ela, às vezes, não tem muita dimensão que ela precisa, de fato, de ajuda pra algumas coisas, que pra ela é muito difícil aceitar isso. E eu acho que pra mim é o que mais dói às vezes, assim, sabe? Então, por exemplo, hoje ela mora na casa, minha mãe fica na casa dela com o meu pai e na casa da minha tia, assim. Minha mãe tem 2 casas, ela fica lá e cá. Só que aí a gente tem câmera na casa inteira. Então, qualquer coisa que aconteça, a gente tá de olho pelas câmeras. A gente tem esse controle, porque como ela não quer ninguém, ela não se sente bem, e ela dá as crises, e ela grita, e ela não quer ninguém pra dentro de casa, a gente precisou ter câmera pra ter um controle, assim, né? sabe? E agora, ainda mais agora que ela começou a ficar idosa, às vezes ela esbarra alguma coisa, se machuca, e ela não gosta de falar, porque ela não quer mostrar que ela depende de alguém. Então isso também é difícil a gente falar pra ela, você tem que avisar, você tem que conversar com a gente, porque senão ela também não conversa e quer falar que tá tudo bem o tempo todo, sabe? Assim, é difícil, mas é uma coisa que a gente tem que ter a paciência, né? Eu acho que essa é a palavra-chave e o segredo, né? Nossa, paciência. Paciência. E muito amor, na verdade, que a paciência vem do amor, que você transforma e cria ali na relação. E você aprende muito. Cara, ela me ensinou a ter várias. Por exemplo, paciência é uma dádiva, sabe assim, ó. E ela realmente me ensinou com muito dessas coisas. Inclusive, eu tava até. Cara, olha como é que pra mim é tão comum já o espectro. Você tava falando, porque o meu irmão trabalha e tal. Na minha equipe, eu tenho uma pessoa que tem autismo. Só que assim, pra mim já tá tão normal. Assim, normal, gente, né? é tão normal pra mim do dia a dia que eu nem lembro às vezes que ela tem. É porque assim, ela tem uma inteligência que ela é hiperfocada num assunto, e pra mim o hiperfoco dela é sensacional, porque ela é focada mesmo em tecnologia, em coisas mais focadas em tráfego, em estratégias pra internet, enfim, ela é bem focada nisso. E às vezes eu nem lembro o que ela tem, porque a gente conversa tanto assim. Aí pode ser também que seja por isso, porque eu vim da minha educação já. E, cara, tanto que eu conheço ela há muitos anos, na verdade, ela era prima de um amigo meu. E eu conheci ela, vi ela crescendo, na verdade, que ela é mais nova do que eu, vi ela crescendo. E quando eu fui procurar alguém pra trabalhar, eu falei, cara,
A Gabi também. Uhum. A Gabi faz isso, eu vou conversar com ela, vou chamar ela pra trabalhar comigo. E, cara, ela é sensacional na área dela de trabalho, porque é um hiperfoco mesmo naquilo dali. E, cara, até, na verdade, vou te falar, já passaram várias pessoas pra trabalhar comigo nessa área, e a que dá conta mesmo é ela. E olha que engraçado, eu fui falar aqui agora, quando você falou, eu falei, gente, na minha equipe tem uma pessoa, e eu nem tava lembrando de falar sobre isso, porque pra mim realmente virou, é uma coisa que é, gente, nada demais, sabe? Que legal, assim. né? Que seja cada vez mais valorizado. O meu irmão também, ele tem hiperfoco em alguns assuntos. Sim. Assim, carro é uma coisa que ele adora. Sim. Aí ele cada hora foca em alguma coisa e ele sabe, assim, detalhes que eu falo assim, meu Deus, Fábio, como que você sabe isso? E segura aquela informação e às vezes vê uma vez na vida e volta aquela informação pra gente. Muito. Nossa, ele tem uma memória, assim, às vezes, de infância nossa, que eu não consigo lembrar. E ele lembra. Eu falo assim, meu, ele falou, Gabi, você lembra aquela vez? Eu falei, cara, não. Cara, minha tia, eu tava te falando, ela tá com 70 e poucos anos aí. Até hoje, ela, das irmãs, é bem isso mesmo. Ela é a única que consegue contar histórias, às vezes, da infância e vem com detalhes. E ela fala pra gente: olha, aconteceu isso, isso. E aí, se alguém discordar, ela briga ainda. Aconteceu sim. Porque eu tava lá, eu sabia assim, daquele jeito bem assim. Cara, é só um ponto de vista, uma forma deles viverem o mundo que é muito maravilhoso. E eu sou muito grata de ter o Fábio na minha vida, assim, de ter crescido com ele, porque eu acho que ele me transformou numa pessoa mais humana, assim. Cara, a gente relações, tava até falando né? sobre isso agora. Ela me transformou total na pessoa mais humana. Eu também. Eu não tenho como eu sentar com alguém e não pensar que ela tem uma história ali por trás de alguma coisa, sabe assim? Pode até ser meio, talvez, ingênuo algumas vezes, porque como a gente tem... as pessoas que têm, elas são mais ingênuas para algumas coisas, até seja uma ingenuidade minha. Tanto que foi isso uma das coisas que eu procurei ter terapia para entender na minha cabeça. E entendi que, na verdade, foi aprendendo com ela, sabe? Aprendendo com ela o jeito dela de ser, que eu tinha que olhar pro lado do outro, sabe? E essa humanidade que ela me trouxe, eu acho que dinheiro nenhum no mundo paga. Eu também sou muito grata por isso. Total, total. Mas legal. Nossa, Sara, muito, muito obrigada pelo seu depoimento, por ter ajudado muitas famílias. E tem o primeiro depoimento de uma pessoa com espectro na velhice ali. Na velhice. Ela tem 70 e poucos anos. Nossa, não tinha conhecido ainda, assim, né, igual eu te falei, meu irmão tá com 44, a gente tá passando uma fase bem intensa ali da questão hormonal, ele arranjou uma namorada, a gente fica um pouco preocupada. Nem fale, já aconteceu isso várias vezes também com a gente. Assim, ó. Ela teve o namorado? Não, vira e mexe, minha amiga, a gente tem algumas coisas que ela gostava de fazer, assim, agora ela até parou um pouco mais por causa da idade, ela foi parando. Ela tinha coisa que era sagrada pra ela, a igreja, que ela frequenta muito a igreja várias vezes durante a semana, e ela tinha um forró de final de semana que ela adorava ir. Aí ela tinha que ir, porque ela gostava, porque ela sentia... Acho que aí o forró, era um forró de idoso, assim, que ela ia. E aí ela se sentia pertencente, porque ninguém fica perguntando demais sobre a vida dela, ninguém entende ela, então ela se sentia pertencente. E aí a minha mãe, de vez em quando, minha mãe é policial, né, gente? Ia lá, ficava vigiando de longe, pra entender o que tá acontecendo, sabe o que tá acontecendo, mas assim, deixava ela aí. Vira e mexe, ela aparecia com um paquerinha do forró. Aí a gente tinha que entender se era realmente uma paixão que era dos dois lados, se era algo que era só que ela realmente estava vivendo, né, fantasiando na cabeça dela. Só que é uma coisa que a gente, a vida inteira, a minha mãe fica de olho nisso, sabe? Até com medo também, querendo ou não, a gente tem vários casos de abuso sexual. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então minha mãe sempre ficou muito de olho pra entender o que é isso, quem tá falando isso pra ela, o que é, sabe? Eu acho que o mais difícil, assim, do meu irmão é que as mulheres se aproveitam que ele é bonzinho, que ele é muito bonzinho, ele é muito legal. E o meu irmão, você pede pra ele assim, Fábio, me dá 100 reais? Ele dá. Fábio, você me dá 1.000? Ele dá. Então ele pega, às vezes, todo o salário dele. Minha tia também tem isso também. E vai, sabe? Assim, quando ela gosta de alguém, ele fica meio que cego, assim, né? É uma ingenuidade mesmo, assim. Eu acho que é uma ingenuidade muito grande, assim. Não que seja ruim ou seja... Mas é que, assim, é o dinheiro dele, que é o dinheiro pra ele. Às vezes ele quer comprar um tênis, ele quer comprar alguma coisa. É pra ele. Assim, não que seja ruim ter uma namorada e mimar essa namorada. A gente é a favor disso. Aí agora... A gente acha que ele achou uma namoradinha que a gente acha que tá tudo bem, que ela é super gente boa também, ela já foi em casa, a gente conhece a família. E aí tá sendo uma relação com a família, porque é uma das minhas preocupações, da minha mãe também, né? Até que ponto alguém vai conseguir cuidar dele. Eu sei que nunca vai cuidar do jeito que a mãe vai cuidar, mas a questão assim, até que ponto ele vai conseguir ser independente e ter uma família, né? Eu acho que isso é uma das preocupações. Isso é uma coisa que, por exemplo, é uma preocupação que eu não sei se também pode ter sido a gente sempre... por medo, a gente sempre criou ela muito dentro de uma bolha ali, né? Assim, onde a gente consiga manter sob os nossos olhos. Se foi certo ou não sei. Também. Porque ela não conseguiu, por exemplo, ter uma independência de algumas coisas que poderia ter tido, assim. Mas acho que é isso, é falta de conhecimento, é falta de entender muitas das coisas. E
E eu acho que, cara, esse medo constante, se a pessoa tá bem ou não, acho que isso é difícil de lidar, assim, ó. Talvez a gente poderia ter soltado mais, talvez sim, talvez ela pudesse ter tido a própria família, ela não teve. Então, tanto que assim, eu faço muita questão Dia das Mães, eu dou presente pra ela, como eu dou pra minha mãe. Eu trato ela como se ela fosse minha mãe mesmo, assim, sabe? Pra ela se sentir mesmo que ela tem uma família. Porque eu acho que talvez, não sei se foi um erro ou não, aí não dá pra entender. Não tem como, porque eu acho que a mas informação é muito diferente também, a gente tá aprendendo a lidar com tudo Sim. isso, e respeitar, entender, incentivar o limite do próximo Não, também, e a gente gosta que ela tenha, por exemplo, a gente nunca, não é de, vou levar ela pra tal... ela vai pra igreja, ela vai pra igreja, tem a vida dela, dela, tem as sim. amigas dela, ela vai ela gosta das viagens, ela faz muita viagem com as amigas da igreja, então a gente deixa ela ir, só que, claro, é sempre com um cuidado, assim, alguém tem que saber qual é a condição dela, pra mesma pessoa que esteja no ambiente, pra poder realmente ter uma certa... Eu acho que é só por causa mesmo disso da ingenuidade, assim, que a gente tem medo de alguém abusar de alguma forma, sabe, assim, não só que a gente falou dos namorados sexualmente de alguma forma, mas é isso, dinheiro, de comportamento. Mas o abuso psicológico do meu irmão foi muito. Porque quando ela gosta de alguém, ela gosta muito. Quando ela não gosta, não gosta. Mas quando gosta, se entrega de alma, corpo e coração, assim. Exato. Então, realmente tem que ter uma atenção, assim. Abuso psicológico do meu irmão era intenso, assim, muito. É bem difícil, a gente tenta... assim, deixar ele livre, é claro, mas a gente vê quando ele tá muito irritado ou mudou muito o comportamento, porque é isso, num olhar ali, tipo, tem alguma coisa estranha, vamos ver, aí vê que a namorada talvez não foi tão legal, mas é isso, a gente tenta cuidar do nosso jeito e ser os melhores. E na verdade, a gente ainda tá descobrindo muito sobre isso ainda, e vamos continuar descobrindo, porque é algo que ainda é difícil explicar ainda de forma... Não somos pessoas perfeitas, somos pessoas possíveis, eu acho que tá tudo bem, a gente tá aprendendo o tempo todo. E ainda bem que agora estão tendo cada vez mais estudos sobre isso, cada vez pessoas procurando mais informação, e a gente vai entendendo um pouco mais como funciona, né? É fato, é isso. Bom, é isso, muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Foi um prazer, obrigada. Obrigada, o prazer foi meu. Tchau, gente.